Olá, amigos do Sportcast, muito boa noite. Estamos aqui nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Hoje voltei junto comigo aqui, o nosso companheiro de sempre aqui, Eduardo de Souza, para conversar sobre Libertadores, sobre Sul-Americana, sobre Campeonato Municipal. Vamos falar um pouquinho, que a gente vai detalhar o Campeonato Municipal mais na sexta-feira. A gente já falou bastante dele na segunda. Mas, Eduardo, deixe seu boa noite aí para os nossos amigos. Seja bem-vindo, como sempre. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o programa, o Sportcast, dessa quarta-feira. Quarta-feira movimentada. Eu vou destacar aqui de início o começo da Champions League. Várias partidas acontecendo. Ontem, terça-feira, hoje, quarta-feira, e amanhã também tem Champions League. Então, para quem gosta de futebol internacional, o melhor campeonato de clubes começou. E já começou com jogo quente. Bayern de Munique e Chelsea fizeram um jogaço hoje, 3-1 para o Bayern de Munique. O Perdi Bayern o jogo. batendo o Chelsea aí. Eu viajando não vi o jogo, só estava. Vi hoje também, né, que ia ter esse jogo. Uhum. Você conseguiu assistir? Esse eu assisti, consegui Pá, é o jogo do assistir. dia também, né? Tudo bem que Foi tem um jogo do jogaço. Libertadores e tudo, mas É, vamos combinar que um jogaço desse aí não tem como, né? e foi um jogaço mesmo, cara. E Foi um afinal que jogão. não houve no Mundial. Exatamente. Então, e assim, curioso, né, que foi um adversário que o Flamengo venceu no Mundial e o outro que eliminou o Flamengo no Mundial. O encontro dos dois. Exatamente. Olha só, e para muita gente, né, tudo bem que o Chelsea foi melhorando ao longo da competição. No início ninguém, né, estava levando muito em consideração o Chelsea, estava considerando o Flamengo, outros times, o Bayern, né? E realmente o Chelsea foi evoluindo e foi realmente a final que acabou não acontecendo, É, porque o Real Madrid, aquela verdade. coisa, né, a camisa, né, na semifinal pesou, né? Sim, A sim. gente tem que dar o braço a torcer que a camisa do Real Madrid é realmente uma coisa assim impressionante. É. E mas eu imagino, hoje eu vou ver se eu consigo assistir pelo menos um pedacinho desse jogo aí, porque eu gostaria muito de ter assistido. Foi um bom jogo. E parece que o Liverpool e o Atlético de Madrid também foi um jogaço. O Liverpool chegou a fazer 2-0. O Atlético de Madrid empatou 2-2 na casa do Liverpool. Depois, no finalzinho, o Liverpool fez o terceiro, vencendo a partida 3-2. Então foi um jogo bem movimentado também. Começou bem então a parada aí, né? É, Bom, isso vamos aí. começar falando. Agora a gente já começou falando de Champions, nós vamos continuar falando agora de um assunto muito desagradável para o Cadu, muito desagradável para mim, né, para toda a torcida tricolor. Mais uma vez, o Fluminense jogou melhor que o adversário. O interessante é que assim, que não é aquele melhor que foi aquela coisa que fascinou o, a torcida, mas aí você vê Sim. que jogou contra um adversário mais fraco Uhum. e mesmo assim, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu com o Bahia, a exemplo, né, do que já tinha acontecido na fase anterior da Sul-Americana, o Fluminense, que tinha acontecido com o Bahia, né? O Fluminense vai e joga melhor do que o adversário e toma um gol no final, para desespero e incômodo dos torcedores, né? Finalizou É, pouco no gol, né, Ricardo? Finalizou uma vez só no gol do Lanús. exatamente. E não é aquela coisa objetiva. E aí o Renato vai na coletiva e pincela, né, as coisas assim, Ah, que só ele vê assim com é. otimismo. Mas eu queria saber de você qual foi a leitura que você fez do jogo, Eduardo? O Fluminense teve mais posse de bola, trocou mais passes, mas finalizou menos, como eu disse, né? O Lanús finalizou 4 vezes no gol tricolor e o Fluminense finalizou apenas uma vez. E mesmo jogando melhor, tendo mais posse de bola, trocando mais passes, o Fluminense não conseguiu ser mais incisivo, né? É uma coisa que até você fala, já é recorrente de alguns episódios do Sportcast para cá, que é a questão da mobilização do time, né? Tem hora que parece que o time
tá jogando ali meio que, tipo assim, é meio na obrigação, tem que estar aqui. Eu sei que não é isso, mas passa essa impressão, né? E contra um time argentino, você tem que jogar atento os 90 minutos, cara. Você não pode dar sopa pro azar em nenhum momento. Mesmo jogando abaixo daquilo que se esperava, o 0-0 para o Fluminense estava bom. O empate estava bom, pois vai decidir em casa. Eu até acredito que no Maracanã o Fluminense consiga reverter o placar. Mas atuando lá, estava 0-0. Deixar o Lanús fazer um gol no finalzinho ali realmente foi uma ducha de água fria. E isso vale para qualquer time brasileiro. Pegou time argentino, cara, você tem que jogar ligado o tempo todo. Não dá para marcar toca. O Flamengo foi um exemplo claríssimo contra o Central Córdoba, né, na fase de grupos. No Maracanã, entrou desmobilizado, entrou de freio de mão puxado. Quando acordou, estava 2-0 para o Central Córdoba. Não conseguiu reverter. Então, o Fluminense, creio eu que a mobilização para o jogo da volta ela deva ser diferente. O Fluminense tem mais time do que o Lanús, é capaz de reverter, né? Ganhou do Bahia, conseguiu reverter em cima do Bahia, que tem mais time do que o Lanús também. Então, acredito que no Maracanã o Fluminense consiga reverter. Mas realmente, para a torcida que estava assistindo o jogo, ficou aquela impressão de que podia ter sido mais, podia, se forçasse, podia voltar até com a vitória. Mas aí deu mole no final e o Lanús marcou o golzinho. E no Maracanã eles vão jogar ali com um ônibus vermelho na frente da área, ali você pode ter certeza. Maracanã, se não tiver chute de fora da área, para mim o Hércules vai ser fundamental nisso aí. Isso. Ontem o Renato foi muito infeliz. Eu até entendo, que às vezes eu falo para a torcida, né? Eu entendo ele começar um jogo desse, eliminatório, fora, mata-mata, fora de casa, Sim, com o meio-campo que deu certo no Mundial. Eu acho que é até justificável, do ponto de sim, vista dele como treinador. Agora, manter, quando você vê nitidamente que um jogador está abaixo do que estava no Mundial e ele se recusa, tem é, certas coisas que ele me lembra muito Fernando Diniz. Hoje o Renato Gaúcho ele se recusa a admitir que o pivô, por exemplo, vou falar do meio primeiro, né? aham, Que não tem condição mais de contar com aquele meio-campo, porque tem jogador que está abaixo do que estava no Mundial, perfeito. né? Então, assim, ontem o Martinelli jogou melhor do que o Martinelli fez aquela partida que você fala assim, bom, hoje o Fluminense vai ganhar porque o Martinelli está jogando, Uhum, não está jogando mal. Mas sempre naquela coisa de perder, uma coisa que me incomoda no Martinelli, como no time todo, sempre perde bola dividida, não ganha uma bola no corpo a corpo. isso aí faz Isso uma para mim é a maior diferença, né? deficiência do Martinelli. E isso complica muito o time quando ele erra a bola também, né? Em alguns Perfeito. momentos também. Ontem, quando ele substituiu, colocou o Bernal está numa fase horrorosa. Ontem foi o pior jogador em campo. Tudo que ele fez ontem deu errado. O lance do gol foi culpa de dois jogadores desatentos, os dois que ele É, colocou, o Bernal e o Soteldo. O gol saiu de um contra-ataque, de um escanteio. O Fluminense bateu o escanteio, perdeu a bola. Eu lembro muito no Muricy nessas horas, que o Muricy faz falta, mata a jogada. é, Mas não há meio de fazer, é o óbvio, né? E isso aí, aí. rapaz, no lance, eu não sei se você chegou a notar, os caras deram o contra-ataque. Rapaz, o nosso, o nosso atacante velocista, o Canóbio, Anobe. ele saiu atrás do atacante. Ele É, chegou na frente do cara, assim, para ficar entre o cara e a área. sim, E aí deixou o cara tocar a bola entre quem? Entre os dois que estavam chegando. O Bernal, que estava totalmente perdido em campo, e o Soteldo, que estava chegando, fechando ali. O cara infiltrou ali, conseguiu passar e saiu o gol. Então, assim, é uma sequência de falhas que o Renato é, Gaúcho minimiza nas substituições dele. O Soteldo, para piorar a situação, o Soteldo ele jogou 11 partidas no Fluminense, entrando sempre ou como titular, que foram raríssimas vezes, ou entrando no segundo tempo e não acrescentando nada. Ele perdeu 9.
Aí. Ganhou uma e empatou uma. E o Renato continua insistindo. Ontem nem levou o Sancho Moreno, não coloca o Keno, porque o Keno, mal ou bem, é um cara que brilha em jogo final, ele faz qualquer coisa lá da sorte Ele é e faz veloz, uma né? jogada. Ele Agora tem velocidade. ele encasquetou com o Soteldo, e a torcida já está irritadíssima com isso. Já estava antes desse jogo, agora ficou mais ainda. E então é aquela teimosia de treinador que parece que o cara quer fazer assim. É. Eu já vi que esse time aqui é mais fraco que o nosso. Eu vou tentar dar uma aqui o técnico, né? Vou dar o de Sim, gênio aqui e vou mostrar. Aí o Soteldo vai entrar, vai fazer um gol, o Bernal vai desequilibrar, e aí eu vou mostrar que o gênio sou eu. Quem está falando aí o contrário não sabe nada de futebol, não entende nada de futebol. Ele falou sim. isso na coletiva. Aí. Não, vocês viram outro jogo, não foi o jogo que eu vi. Aí ele fala que o Fluminense teve 53% a mais de posse de bola. Né? Então, assim, chegou é o negacionismo, né? Isso, é isso aí. Tá tão em moda Pare- esse negócio aí, cara. E Parece ainda que o cara vê outro jogo, vê né? outro jogo, e ainda fala para a imprensa, É ainda aqui na impressionante, é. coletiva. Não foi esse jogo que eu vi, vocês viram outro jogo, eu vi outro É, jogo, é isso aí. entendeu? E o E cara outra, ele não. E gosta, ele. não gosta quando o jornalista faz pergunta, não, cara. Não Exatamente. gosta, não gosta. O cara Ele, com a experiência que ele tem de futebol, ele sabe que tem pergunta que o jornalista tem que fazer. é lógico. Ele não está cansado de saber disso. Ele pode não E é, gostar de responder a pergunta. e é papel Agora, do jornalista apertar ele mesmo. O papel é exatamente. esse, Se for para né? jogar confete, ele faz Ex- coletiva lá com a família dele, né? Com a filha, Exatamente, lá com a isso esposa. aí. É Então, isso pô, aí. é lógico que os jornalistas estão levando ali, ainda mais hoje em dia, que é tudo, a interação é muito forte. O jornalista ele está vendo no transcorrer do jogo a repercussão das redes sociais, da mídia, o que os Exato. torcedores estão falando. Então leva para o cara a insatisfação da torcida, que hoje é imediata, né? Hoje é É, além do comum. é no E ele tempo vai real. correr, Tempo exatamente isso. real. E aí o que ele faz? Ele põe os jogadores que ele já deveria ter começado jogando. Se eu falar, Ricardo, você tem implicância com o Guga. Mas não é, eu não tenho Não implicância com o é? Guga. O problema é que o Guga não acrescenta nada. Os caras jogaram. Essas 4 finalizações que você mencionou aí, 3 foram do lado dele com 20 minutos de jogo. É, Os próprios caras sabendo que o ponto fraco do Fluminense é o é Guga, ali, é o elo entendeu? frágil, né? É. Aí ele para dizer para talvez, é que eu falo para você, às vezes a vaidade, o que ele faz? Faltando 10 minutos para acabar o tempo regulamentar, ele põe os caras que deveriam ter entrado. Né? Aí colocou o Júlio Fidelis, colocou o Acosta, é, e aí fala, o time perdeu, tá vendo? A substituição que vocês pedem, faltando 10 minutos para o jogo. O que o cara vai fazer em 10 minutos na casa do Exatamente. adversário? Meu pai brincava muito que ele falava, acho que eu já me comentei isso aqui uma vez, que eu jogava futebol, meu pai foi muito bom de bola, né? Aham. Ao contrário dos filhos, né? Que os filhos não saíram a ele. Mas ele contava que teve uma vez que o técnico mandou, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o time tomando um vareio de bola, 6-0 para outro time. Aí o técnico falou, aquece aí e entra. Aí o cara virou pro técnico e falou assim, põe a sua mãe, pô, vou fazer o quê agora aqui? Óbvio que não é exemplo para ninguém, né? Sim, sim, Mas ele sim. brincava, ele contava essas histórias, né? Mas o que o cara vai Sim. fazer faltando 10 minutos de jogo, Perfeito. né? Então acho que ele põe essa. O Fernando Diniz fazia isso também. É, Pode dizer que ele está certo de deixar os caras na reserva, ele isso. pega, normalmente põe os caras numa furada. E o Fernando Diniz ainda botava os caras na posição errada ainda, para fazer função que não era dos caras. É a Né? vaidade, né? É a vaidade do cara, é impressionante. O Vaidade. Fluminense parece que tem uma sina, rapaz, com um treinador assim. E você vê que a torcida está sempre certa, invariavelmente a É, torcida está certa. O Júlio Fidesz não ser titular da lateral direita hoje é um absurdo. Porque o garoto, você tem esse garoto para correr, mas o uhum. fôlego do Canóbio, eu fiquei impressionado nesse gol que o Fluminense tomou, o pique que ele deu, né, com 40 Foi, foi 42, sei lá, né? Alguma foi, coisa isso aí. assim. Isso aí. Ele deu um pique e chegou na frente, rapaz. Se ele tivesse correndo mais perto da bola, ele teria chegado na frente do atacante. Aqui ele foi correndo para ficar na frente Vai ficar na frente, é. para ficar na frente. Ele não foi para tomar a bola, mas pô, ele chegou na frente do cara. Eu falei, nossa,
tivesse mais um igual a ele aí correndo desse jeito, que seria o próprio Júlio Fidelis, né? Sim, E para variar ali na direita, né? Aquela coisa toda. E aí você fala, não, mas o Fidelis estava no campo. Eu falei, mas estava, mas o Renato já tinha botado o moleque lá no escanteio para fazer outra função e tal. outra coisa, né? Então assim, é aquela coisa, parece que o cara quer perder para depois dizer ganhar e falar, não, pô, É, tá vendo, mano? Nós viramos de novo, nós é isso conseguimos. aí, é É isso aí. sofrer à toa, que eu acho, sabe? É Sofrer à é toa. a linha que eu falo que é a linha tênue entre a teimosia e a convicção, entendeu? Exatamente, É uma linha muito tênue exatamente. entre convicção e teimosia, entendeu? E o Bom, Renato tem dessas coisas mesmo. Ele é, tem disso, cara. o Renato, às vezes eu estou lembrando, hoje eu estava pensando, Renato, lá em 2008, 2009, Uhum, 2008 ele falava assim, o Fluminense vai brincar o Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi, chegando na final, eu lembro. né? E aí depois eu lembro dele falando que ele com o time do Flamengo, ele ganharia tudo, com o time É, milionário. Aí foi pro Flamengo, perdeu a final da Libertadores. isso, não ganhou nada. E não ganhou nada. Aí uma vez contra o Grêmio, contra o Flamengo, ele falou que o Grêmio ia fazer não sei o que lá e tal. O Flamengo meteu uma goleada que eu já nem lembro, não sei se foi 5, Foi, 6, sei lá quanto foi. foi isso Foi aí. humilhante, fora o vareio de bola. Então, cada vez que ele faz uma afirmação assim, arrogante, ele se estrepa todo É, e não aprende, cara, sabe? é E é o que ele está verdade. fazendo agora, né? Ele está indo para esse lado, assim, de fazer esse tipo de colocação e deixar o time todo Sim, perdido, sim, né? Ô, Eduardo, exatamente. eu vou colocar na tela aqui Sim, o placar, né? O jogo que tem hoje, né? Deixa eu isso. Hoje é um fazer jogo aqui. só, né? Hoje é um jogo só. Ué, então Hoje é uma um jogo tela aqui que só. não era. Não entendi porque que. Hoje nós vamos ter um jogo da Sul-Americana, que é exatamente o Bolívar contra o Atlético Mineiro. Jogo bom, né? Já É. começou, né? 19 horas, É 19 horas, já já está começou, tem rolando. 10 minutos. Tem 10 Já está minutinhos. rolando. É, E Bom, daqui a pouco a gente fala de Libertadores. O Atlético é o time que a gente está vendo o que vai ser com o São Paulo nessa sim, competição, né? Não é? verdade. E esse jogo, esse primeiro jogo, vai dizer muita coisa pro Atlético, porque como é na altitude, 3.600 metros, o Atlético vai ter que segurar o Bolívar para voltar de lá, pelo menos com diferença de um gol, se for para perder. O ideal seria o empate, e lógico, o melhor de todos é a vitória, mas jogar lá em cima não é fácil. A gente já falou aqui em outros episódios também. O Bolívar joga em La Paz, que são 3.600 metros. Eu estou vendo aqui, ó, com 9 minutos de jogo, o Bolívar já deu 2 chutes a gol, com 76% de posse de bola contra 25% do Atlético. Então, quer dizer, os caras já vão para cima com tudo. E geralmente o time brasileiro ou outro time qualquer que não joga na altitude, quando vai jogar na altitude, sofre mais no segundo tempo. A estratégia deles é o quê? É fazer o outro time correr no primeiro tempo para cansar e no segundo tempo começar a chutar de fora da área, chuta de todo quanto é lado, cara. Eles chutam de tudo quanto é lado, porque o ar rarefeito faz a bola viajar mais rápido, tira o tempo de bola do goleiro, né? Então isso é muito comum lá na altitude. E o Bolívar não é um time tão ruim assim. É um time, inclusive, que pertence também, igual ao Bahia, ao Grupo City. Então tem um investimentozinho ali, não no nível dos times nacionais aqui, dos times brasileiros, mas tem um aporte financeiro aí do Grupo City. Então o Atlético vai passar aperto lá. Eu preciso também acordar. Tem um time que É, tem um pessoal que, dependendo do momento, lá entra a frente do Estado Unidos. Seria não, não acontece, é. a gente tem nesse passar o resultado do lado do outro lado lá. Se o Fluminense está pegando resultado, se fosse tá, também concordo. Eu acho que no Maracanã consegue.
Eu acho que esse time do Vila Nova no Maracanã não vai aguentar muito. É, Tá? Aí vão acertar, né? Acho que vai passar a semifinal. E eu tenho dúvida se o Renato com essa teimosia, insistindo nesse verde aí, vai conseguir. você O acha que o Once Corinthians, Caldas passa do Independente Del Valle? eu acho que, assim, o Del Valle ele é sempre perigoso, né? Exatamente, é É isso que eu ia mais assim, falar. não vou nem te dizer que é uma análise, é mais um pressentimento mesmo Aham. do que qualquer outra coisa. Mas vai depender muito desse jogo de amanhã, né? Eles Esporte jogam Clube. hoje. Eles jogam hoje. É hoje, é verdade, é hoje, 9h30. 21 e Ah, 30 é, é. tá certo. Amanhã é São Alianza 2 horas. Lima e Universidade do Chile. Isso, é isso aí. É verdade. Até vou botar na tela aqui que eu É, tô vendo que eu vendo a tela pequenininha aqui na hora que eu tô, na hora que tá passando. E eu confundi com a Libertadores, porque a Libertadores é um jogo hoje, dois amanhã, isso, acabei trocando as perfeito. bolas aqui. Isso aí. É Não, isso aí. acontece. Então, o Del Valle com uma secar esse jogo é bom de ver, mas é que tem o jogo Palmeiras e River Plate que Ah, é aí. vamos ficar zapeando, né? Mas o River Plate É, e Palmeiras não tem como é um perder, jogo né? melhor, né? Um jogo melhor. Então, eu não sei, cara. Eu acho assim que se você falar assim, ah, não, futebol, o Del Valle ele sempre tem mais recurso, né? Tem mais condição, tem Aham. mais histórico, né? No histórico recente do futebol sul-americano. Eu não sei, mas alguma coisa me diz que o Once Caldas vai passar desse confronto, passando, vai chegar com moral, né? Se eliminar o Del Valle. Uhum. E então, eu não sei, não. Eu acho que vai depender muito da teimosia do Renato. E aí vai ser aquela coisa, pô, fomos eliminados não pelo adversário, fomos eliminados pela teimosia do treinador. Pela teimosia do Se na, treinador. É. se na final ele perder a final para o Atlético Mineiro, até, né, tudo bem, os dois times são Sim. parelhos, até na dificuldade, né? Então, Aham. realmente ali é uma incógnita e até lá, quando chegar, né, em novembro, com o São Paulo, se o Atlético passar dessa fase, aí é outra história. Mas é isso. Sim. Então, de Sul-Americana, já desabafei aqui. Eu acho que a maioria dos tricolores hoje ficaram o dia inteiro desabafando e se irritando com as declarações do Renato, né? É, E cara. então, assim, vamos passar então para Libertadores, né? Deixa eu jogar aqui o chaveamento da Libertadores. Ontem nós tivemos um jogo que, para mim, foi previsível, né? E aí eu queria ouvir o que você tá falando, o que você tem a dizer a respeito desse jogo de ontem. Eu sou Eu, fã eu assisti esse jogo ontem. Oi? Eu assisti esse jogo Assistiu, ontem, né? inclusive. Então, realmente, o Racing, como para mim, né, já era previsível, passando aí pelo Vélez lá na Argentina. É, porque eu assisti por razões óbvias, além do interesse do futebol, quem passar pode pegar o Flamengo se o Flamengo passar pelo Estudiantes, né? Mas eu confesso para você que, pelo que eu andei lendo e pesquisando antes do jogo, eu achei o resultado surpreendente. Não sei se a questão da expulsão do Lisandro Magalhães influenciou, né? O Vélez ficou com um a menos e o Racing marca o gol no segundo tempo, no início do segundo tempo, com o Manuel Martínez, né? Artilheiro da Libertadores. Mas eu achava que o Vélez fosse vencer o Racing, pelo que eu andei pesquisando. O time do Vélez é mais técnico, tem uma montagem de elenco melhor pelo Esqueloto. O Esqueloto é aquele que foi jogador do Boca, tal. E o Racing, o treinador do Racing, ele é meio que como um motivador, cara. Ele é meio um torcedor na beira do campo, sabe? Mas uma coisa que eu acho interessante é que, assim, em termos de sistema de jogo, é um sistema ultrapassado, um 4-4-2 comum, normal, que hoje em dia quase não se usa. Mas ele é engraçado, parece que ele consegue passar para os jogadores exatamente esse espírito de torcedor, cara. E os caras correm pra caramba, os caras se dedicam o jogo inteiro. E, tecnicamente, foi um jogo muito ruim.
Foi um jogo de muito embate físico, de muito choque, muita dividida. Não foi um jogo bonito, um jogo vistoso, não. Foi um jogo pegado, mas tecnicamente muito fraco. Ambas as equipes eu achei muito fracas. Inclusive, eu acho até que o Flamengo. É difícil falar em obrigação, né? Porque futebol não tem essa questão. Às vezes, num lance fortuito ali, numa expulsão, num pênalti, numa falta, o outro time consegue vencer o jogo. Mas o Flamengo tem um caminho, ao meu ver, mais fácil, entre aspas, para chegar à final do que o outro lado da chave. Por exemplo, o Palmeiras e River são dois times muito fortes. O River é o time que mais investiu dos times argentinos. Na outra perna, você tem o São Paulo, que tem tradição na Libertadores, é tricampeão de Libertadores, e a LDU com a sua altitude. Eliminou o Botafogo, inclusive, né? Perdeu no Rio de 1-0 e ganhou lá de 2-0. Então, eu acho que a outra perna, os embates são mais equilibrados. Na perna do Flamengo, do lado do Flamengo, eu vejo o Flamengo tecnicamente superior, mas foi o que eu falei agora há pouco, né? Você tem que jogar ligado o tempo inteiro, não dá para cochilar. Igual amanhã, o Flamengo vai jogar contra os Estudiantes. Fez 1-0, tem que buscar fazer o segundo. Não dá para fazer 1-0 e sentar em cima do placar, né? Inclusive, o treinador dos Estudiantes falou sobre isso, a gente pode falar daqui a pouco. Mas o Vélez e o Racing eu achei que me surpreendeu. Mas também, assim, não é nada de anormal tal, e eu acho que o Racing encaminha a classificação, porque agora vai jogar em Avejaneda, lá no El Cilindro. Lá a torcida é fanática, vai empurrar o Racing uns 90 minutos, e esse time é muito movido a isso, a essa questão do torcedor, da torcida estar junto, caminhar junto, né? Eles conseguiram vencer a Copa Sul-Americana no ano passado, na temporada passada, muito em função disso, né, da torcida empurrando, aquela coisa da motivação. Eu falo muito a palavra mobilização, né? Então eu posso usar isso. O Racing é um time que sempre joga mobilizado, tem a mobilização muito grande para a partida, ou seja, se dedica, se entrega, coisa que de repente às vezes falta para outros times, igual a gente estava falando do Fluminense. Acho que o Fluminense tem momentos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que falta essa mobilização, né, dele se entregar mais na partida, se entregar mais no jogo. O Racing, ele faz isso. Então, eu achei um jogo tecnicamente abaixo, mas do ponto de vista da disputa, foi um jogo equilibrado, onde o Racing conseguiu marcar um gol, muito em função também do Vélez estar com um jogador a menos. Tanto é que aqui você tem um equilíbrio dos números da partida. Ó. Chutes totais 10-10, chutes a gol 2 do Vélez, 3 do Racing, posse de bola 52% para o Vélez, 48% para o Racing, passes 368 para o Vélez, 352 para o Racing, ou seja, foi tudo muito equilibrado. Agora, uma coisa que desequilibrou aqui, ó, que eu te falei dos embates, foi o número de faltas. O Racing fez 17 faltas contra 5 do Vélez. 12 faltas a mais do que o Vélez. Entendeu? Uhum. Sim. Sim. Uhum. É.
tem mais peso, né? Uhum, é, com certeza. Isso aí. É, é verdade. É, sim, sim, sim. Dezessete. É, sim, sim. É, acabou sendo anulado, é. Isso aí, verdade. Não, não. É, eles cantam o tempo inteiro, né, cara? É, o Flamengo passando pelo Estudiantes, né? Ah, vai precisar fazer mesmo. 1-0 é pouco. Exatamente, exatamente, isso aí. É, a questão do é, uhum, Todos pegaram um tempo ali para poder se adaptar né, ao estilo de jogo do Felipe do Luiz, Felipe Luiz. mas eu acho assim que realmente é, a semifinal eu acho que não vai fugir muito disso aí, não. Mas Sim, mas hoje nós vamos ter um jogo, né? Vamos falar do jogo de hoje, né? Que os palmeirenses devem estar já isso. tudo no clima lá também. Eu acho que o Brasil tá, né? Porque sempre pegar um River Plate com qualquer time grande brasileiro, a expectativa é muito grande, né, Eduardo? É isso aí, exatamente. E assim, a gente estava falando da torcida argentina, né? O River Plate ele fez uma reforma, né, no Monumental de Nunes. Aumentou a capacidade do estádio, mais de 80.000 pessoas cabe dentro do estádio hoje. Então, assim, vira um verdadeiro caldeirão. Palmeiras tem mais time do que o River, na minha visão. É mais bem treinado do que o River atualmente. O River com o Galhardo tem vencido suas partidas do Campeonato Argentino, mas tem sido muito cobrado por melhora, por performance, né? Tem resultado, mas performa abaixo daquilo que se espera.
Palmeiras, inclusive, veio passando por isso recentemente, né? A torcida cobrando muito o Abel Ferreira para que o time mostrasse um futebol mais condizente com o elenco que tem. Eu acredito que se o Palmeiras voltar de lá, pelo menos com um empate ou uma derrota simples que seja, ele reverte aqui, mas tem condições de ganhar lá também. Eu estava vendo hoje na TV, o aproveitamento do Abel Ferreira em Libertadores, fora de casa, é absurdo, cara. É absurdo, é cerca de 90% de, de, de aproveitamento fora de casa. Então, ou seja, é um time que está acostumado a jogar sob pressão, jogando fora de casa, não vai sentir, não vai tremer, não vai pipocar. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo. No Não fosse confronto, aquele relaxamento deles na rodada, era o Palmeiras está com 100% de aproveitamento aí na é Libertadores. O que isso não se aí, tratando de Libertadores é dificílimo, né? exatamente. Tudo bem que na última rodada lá da primeira fase eles deram aquela relaxada básica e tal, É, e foi-se embora os 100%, né? isso. Mas é um relaxamento que no futebol hoje a gente até. O torcedor não aceita, lógico, né? É O lógico, que o né? torcedor quer que ganhe tudo quanto é Quer jogo. Isso ganhar, aí isso não aí, tem quer jeito. ganhar. Mas é até compreensível o time dar uma relaxada com o desempenho que teve na primeira fase da Libertadores. Sim. Mas aí você vê o peso só dessa temporada que teve em cima desses indicadores que você falou aí Uhum. do Abel. Então, realmente é impressionante o É. desempenho do Abel na Libertadores. E olha que a gente fala assim, né? Não é um Palmeiras Uhum. consistente, igual o Flamengo, por exemplo. O Flamengo é um time consistente, vai, joga bem, ganha. É. O Palmeiras tem, né, momentos do jogo que ele joga muito mal, tem momentos que ainda tem aquelas oscilações. Sim. Agora já nem tanto, né? Porque agora está coincidindo de vários jogadores estarem numa fase boa, principalmente os atacantes. O investimento foi muito alto, né, Ricardo? O Foi muito Palmeiras, alto, foi Palmeiras muito alto. gastou 700 milhões de reais, cara. É, É muito dinheiro. Então, assim, o Abel meio que ele tem a obrigação de fazer esse time jogar bem mesmo, é. né? Tem a É, obrigação de o fazer problema que isso. ele vinha tendo era sequência de contusões que os jogadores estavam passando, né? Alguns se Aham, recuperando, outros machucaram, voltaram, machucaram. Paulinho, por exemplo, até agora, né? Você vê o pouquinho que o Paulinho jogou no Palmeiras, ele desequilibrou jogos, exato. jogando poucos minutos. E agora começou Lucas Evangelista a jogar bem, Facundo jogar bem, né? Vitor Roque, O né? Vitor Roque, né, tá Vitor Roque. fazendo 2, 3 gols por jogo aí. É, Então o time realmente encaixou. é isso. E se o Palmeiras não respeitar demais o River hoje, Uhum, eu acho que o Palmeiras consegue aproveitar que o adversário vai ter que atacar, que sim. é um jeito de jogar que o treinador, o Abel, gosta de jogar nesse. Né, o adversário indo para cima, o Abel não é muito de propor jogo, ele não gosta muito, É, ele gosta de ser reativo, né? isso. Então, e como está com o time já nos cascos, eu acho que realmente a probabilidade do Palmeiras vencer hoje não é pouca, Eu não é também pouca, acho. Eu também acho. porque se o River, você vê, é a mesma situação que seria do Flamengo. O time se for com tudo para cima, o treinador vai se surpreender, vai tomar um gol de contra-ataque ali, É, com certeza, né? E a bola sim. longa do Palmeiras também está sendo muito eficiente, né? É o que a gente Para falou, jogar. né? O time que já está achando naquilo da filosofia do técnico. Então, a adaptação ela é rápida, né? Ela é É, rápida. e é por aí mesmo. Então, só para confirmar aqui, colocar na tela, esse jogo hoje às 9h30 da noite vai passar na ESPN, Disney+, Globo Isso. e o GE TV. Você já assistiu algum jogo pela GE TV? Não, ainda não. Ainda Ainda não? não. Não. Eu recomendo. Assisti Aliás, eu não. tenho que recomendar direto aqui, né? Se eu ganhasse uma comissão dessas indicações que eu estou dando para o GE TV, eu estava feito, né? Mas eu Fazendo realmente, merchan. eu realmente gostei da transmissão, meu. Ah, legal. Mas é bom saber.
É bom Não, porque saber. realmente ficou tá tipo assim, uma Cazé TV menos estridente, embora eu goste da Cazé Entendi. TV. Agora, quem não gosta na Cazé TV, assim, aquela barulheira, gritaria, né, aquela zoação, Aham, que se for uma coisa mais comedida para quem gosta de transmissão assim, eu acho que eles encontraram esse tom, sabe, entendi. na transmissão do GETV. Mas Legal, legal. Bom saber. vamos detalhar os jogos de amanhã, né? O Sim. Botafogo deu esse mole, não vai pegar o São Paulo. Poderia estar Botafogo e São Paulo aí, né? Pois Amanhã é. às 19 horas, mas quem passou foi a LDU, de ótimas Sim. lembranças para os tricolores. E o São Paulo amanhã na altitude, Eduardo. E o São Paulo é aquela coisa, a É, torcida é rapaz. outro time também que a torcida está se empolgando, o time está se encontrando. Eu acho que amanhã é o tipo do jogo que se o São Paulo vencer, superando a altitude e tudo mais, vai dar uma moral que o São Paulo até hoje apesar de ter uma campanha depois daquele vareio que tomou do Flamengo para cá, o time Uhum, realmente está empolgando a torcida. Tá sim. faltando uma exibição dessa, assim, numa competição grande, numa altitude, né? E contra um time da Aham. LDU que não é uma LDU aí de tempos atrás aí, mas é, conseguiu eliminar o Botafogo, né? Sim, sim. É isso aí. O São Paulo, na verdade, ele é, é, passou muito tempo devendo na Copa Libertadores, né? Faz tempo que o São Paulo não chega nas fases mais agudas do torneio. E a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro faz com que o torcedor se anime na Libertadores. Porque a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é uma campanha muito boa. Uma campanha muito boa pelo time que tem, pelos desfalques que tem, pelo investimento baixo que foi para esse time. O São Paulo ele está fazendo uma bela campanha, está, né? Tá brigando ali por o G4, né? Chegando perto do G4. Então é um time que de repente, se suportar a pressão de jogar lá na altitude, pode ser um time que avance e, quem sabe, faça até uma final. Porque vamos supor que passe o Palmeiras e o São Paulo, né? Os dois vão se pegar na semifinal. E aí é clássico, né? No clássico, o favoritismo ele diminui bastante, o confronto fica mais equilibrado. O São Paulo já eliminou o Palmeiras recentemente em outras competições. Então, assim, para o torcedor do São Paulo, o jogo-chave é amanhã. É suportar a altitude de Quito, que é menor do que da Bolívia, né, de La Paz. Lá em Quito são 2.800, mas mesmo assim já dá uma diferença em relação a quem joga, está acostumado a jogar no nível do mar, né, que é o caso dos times brasileiros. Então, se o São Paulo suportar a pressão, né, de jogar na altitude e trazer para o Brasil, para jogar no Morumbis, na semana que vem, um resultado bom, São Paulo tem tudo para passar. É igual o caso, mesmo caso do Palmeiras. Porque o time que decide em casa, se ele faz um bom placar fora, né, que seja um empate, por exemplo, para decidir em casa é melhor. No caso do Flamengo, que decide fora, ele tem que fazer o resultado primeiro em casa, né? A relação ela é diferente. Então, no caso do São Paulo, pegando a LDU, o perigo da LDU, repito, é a altitude. O Botafogo passou por isso. O Botafogo venceu no Newton Santos, mas perdeu lá. Então, realmente, jogar lá não é fácil. A LDU é um time já acostumado a frequentar fases mais agudas dos torneios sul-americanos, tanto Sul-Americana quanto Libertadores, né? Não tem peso da camisa do São Paulo, mas é um time que já está acostumado, é um clube que já está acostumado a frequentar os períodos, né, as fases mais agudas desses torneios sul-americanos. Então, mas eu acho que o São Paulo, dentro do confronto, é o favorito. Amanhã, eu não digo isso, mas dentro do confronto, o São Paulo é favorito. Assim como eu acho que o Palmeiras, dentro do confronto no todo, é favorito também.
quando você falava aqui, eu estava zapeando aqui na TV. Hoje eu Aham, estou fazendo programa aqui de casa, né? sim. Então tô com TV aqui para acompanhar. O Bolívar e Atlético estamos com 35 minutos de jogo aí, tá 0-0 ainda. Eu tô aqui O também no Atlético placar vai. ao vivo aqui. É, eu tô zapeando aqui, tô tentando, porque nós temos um jogo do Campeonato Brasileiro hoje, né? O Botafogo não tá É jogando com o Mirassol verdade. hoje. Botafogo e Mirassol, é É, verdade. tô Bem tentando lembrado. zapear aqui para. Eu acho que Bem começou 7h30, lembrado. então tem aí 8 minutos, né? Por aí. Deixa eu dar uma caçada aqui também para ir acompanhando. Para Esse classificar. jogo do Bolívar, eu tô seguindo aqui o placar ao vivo, né? Não tô vendo o Aham. jogo, mas o placar ao vivo. Aí os números eles vão atualizando, né? O Ah, Google vai atualizando. Você falou que tá com 30 e tá com 37 minutos de jogo agora. também tem 5 atrás aqui de É, outro, por tem isso um que. delayzinho. 37 minutos. O Bolívar chutou 7 vezes, sendo 4 no gol, 80% de posse de bola. E o Caramba, Atlético não deu um chute no gol ainda. A olha precisão só. de passe, o Bolívar com 90% de precisão e o Atlético com 61%. Ou seja, o Atlético tá, tá com pouca posse de bola e nessa pouca posse de bola tá errando muito passe. Então, quer dizer, o Bolívar tá partindo para cima do Atlético aí, cara. Jogar lá no jogar no alto da montanha não é fácil, cara. A gente fala de Netuno, muita gente fala do concordo, faz parte, né? São jogadas É, sextas, a esportividade, você pode participar, é, pelo menos nas condições que a gente fez de campo, é igual. Tem uma diferença entre as sim, equipes, né? Realmente, mas assim, para jogar, você tem que estar uma situação igualitária é, para essa equipe, né? E, verdade. tirando essa, você vai ter uma excelente oportunidade de se firmar, eu acho. Você vai ter regularidade. Time por time, o São Paulo é mais time, né? É verdade. Essa São LDU Paulo entra é mais longe de time. ser que a LDU ele, nossa, há um Isso, tempo exatamente. atrás. É isso Já não aí. era ano passado, né? Quando disputou a Independência, já não era uma aquela LDU Sim, de colocar medo, de né? outros tempos, né? De outros tempos. Isso vale pro Del Valle também, né? Que a gente falou É, agora há pouco na é verdade. Sul-Americana. É O Del verdade. Valle já não é mais aquele Del Valle de antes, né? É um Del Valle mais fraco tecnicamente. Exatamente. Porque assim, vai acontecendo o quê? A questão econômica, ela vai fazendo muita diferença, né, Ricardo? Os times brasileiros têm muito mais investimento do que esses clubes, né? Então, você gera uma diferença técnica muito grande. Aí, esses times, para poder minimamente igualar a essa questão da diferença técnica, aí eles colocam o jogo lá em Quito, La Paz, El Alto, onde, o mais alto que tiver, os caras vão jogar, entendeu? Para tentar nivelar. Ainda mais depois da classificação da Bolívia para a Copa do Mundo E do jeito que isso, foi, né? Agora que os isso caras aí, vão jogar mesmo tudo exato, para altitude. Bom, boa exatamente. sorte para o São Paulo amanhã. E agora vamos falar do Flamengo, né? Tem esse confronto aí perigoso, mas a gente adiantou aqui, né? O favoritismo. Acho que o favoritismo, como eu sempre digo, né? Dizer que é favorito não quer dizer que vai ganhar, mas assim, a Exato. probabilidade de classificação do Flamengo é muito alta. Você é do time que gosta de fazer a primeira em casa, igual normalmente a maioria dos argentinos gosta desse jeito, né? Ao Pois é, contrário de nós brasileiros, o argentino prefere jogar a primeira em casa e a segunda fora. Os brasileiros, né, culturalmente, gostam de fazer a última em casa. O eu Flamengo vai fazer o prefiro, primeiro jogo, o jogo de ida em casa. O que você prefere, prefiro, Eduardo? eu prefiro a segunda em casa. É, Prefiro decidir em casa. Eu prefiro. Eu prefiro porque você já vai jogar no seu mando com um resultado já que você já sabe que você vai precisar, né? Você jogar A fora, Conmebol podia fazer essa pergunta, né? Chegar para os argentinos preferem jogar primeiro em casa, os brasileiros a última, podia é, nem fazer sorteio, já colocava desse jeito, né?
Mas o torcedor do Flamengo amanhã, cara, ele tem que ter. A palavra que eu vou usar é essa: paciência. O torcedor do Flamengo tem que ter muita paciência. Não adianta achar que vai chegar, vai atropelar. Não é assim que funciona. Libertadores é um negócio traiçoeiro, como diria o João Guilherme, que hoje trabalha na Flamengo TV. A Libertadores é traiçoeira. O Flamengo tem muito mais time do que o Estudiantes. Eu estava pesquisando sobre o Estudiantes essa semana. E assim, é um time muito burocrático no sentido de, de ter pouca técnica, sabe? Ele é um time muito catimbeiro. É um time que busca o contato, cava falta, aquele estilo argentino antigo, sabe? Você acha que eles vão partir para provocação, para irritar os jogadores? Ou já eles sabem que Vai, não tem futebol e vão tentar levar pelo lado vai, do nervosismo, na vai tentar provocação, enervar, das jogadas mais duras? Você acha que vai ser sim, por aí? sim. E o que mais me preocupa é o seguinte: se o gol não sai, por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo termina o primeiro tempo 0-0, começa a bater aquele nervosismo da obrigação de fazer o gol. O time do Flamengo não pode entrar nessa. Mesmo que a torcida entre, o time não pode, cara. E o Uhum. time do Flamengo tem muitos jogadores experientes, né? Não, não é um time que você imagina que vai entrar nessa pilha. O próprio Felipe Luiz falou: a classificação não se decide no primeiro jogo, né? Ele falou isso. Então, assim, é entrar, fazer o jogo que o Flamengo sabe fazer. É o jogo que o Flamengo sabe fazer, não tem que mudar nada. É posse de bola, é inversão, é velocidade pelos lados, é um contra um do Samuel Lino. A dúvida que paira pelos lados do Flamengo é quem ele vai escalar no ataque. Se ele vai escalar o Pedro ou se ele vai escalar o Bruno Henrique. Por que eu digo isso? Porque no confronto contra o Internacional, o primeiro jogo, no Maracanã, ele colocou o Bruno Henrique. Para quê? Para fazer a marcação-pressão, para sufocar a defesa do Internacional. E isso funcionou. Funcionou. O Internacional, no primeiro tempo, não passou do meio de campo. Então, pode ser que ele use o Bruno Henrique amanhã novamente. O Flamengo tem um problema, que eu acho, para o jogo de amanhã, em termos de escalação, que é a ausência do Jorginho. O Jorginho não joga. Ele está fora do jogo. Provavelmente deve jogar como volante Saul e De La Cruz. O Aí, Jorginho é suspensão? não, o Jorginho está sentindo dores na coxa. Oxe. Desde o início da data FIFA. Hum. Então, ele tá fora, o Alexandre também já está fora, já se sabia, deve jogar o Ayrton mesmo. Eu prefiro o Vinha, mas o Felipe ama o Ayrton Lucas, impressionante. Então, deve jogar o Ayrton Lucas, aquilo que a gente falou aquela hora. A teimosia com a convicção. Tem hora que o Felipe é teimoso, cara. Tem hora que o Felipe é teimoso. O Matias Vinha é muito mais lateral que o Ayrton Lucas. Mas ele insiste com o Ayrton Lucas. Ele gosta do Ayrton Lucas. Não tem jeito, cara. Ele não troca. Não troca. Então, o time que o Flamengo deve levar a campo amanhã deve ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl de la Cruz Arrascaeta, Gonzalo Plata na direita, Samuel Lino na esquerda. Aí a minha dúvida maior: Pedro ou Bruno Henrique? Se você perguntasse para mim assim, como que você iria? Eu iria de Pedro. Vou explicar por quê. Porque o Pedro, primeiro, é mais goleador que o Bruno Henrique. Segundo, o Pedro, ele sabe fazer um pivô, ele sabe segurar um zagueiro, ele atrai duas marcações, os dois zagueiros, um marcando ele individual e o outro na sobra, o que faz gerar espaço. Ele é um jogador que sabe sair da área e dar um passe, dar uma assistência. Então, o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique é um outro tipo de jogador, totalmente diferente do Pedro. Não que o Bruno Henrique não faça gols, mas o índice de gols marcados pelo Pedro é maior
porque o Pedro é o melhor finalizador, na minha visão, do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador de velocidade, de ataque ao espaço, né? Geralmente ele precisa de espaço para poder desenvolver o seu futebol. E como o Estudiantes vai jogar fechado, esse espaço ele não vai ter. Não vai existir esse espaço. Então, é um tipo de jogo que, na minha visão, prejudica a parte ofensiva do Bruno Henrique. Porque a dúvida entre Bruno Henrique e Pedro, ela não passa na cabeça do Felipe Luiz pela questão ofensiva, é pela questão defensiva. É no momento sem bola. Por isso que ele coloca o Bruno Henrique às vezes. É pelo momento sem bola, é pelo momento de marcar, do perde-pressiona, que o pessoal fala tanto, né? O Flamengo perde a bola, já vai para o abafa para tentar recuperar. E o Estudiantes tem duas características. O Estudiantes ele joga com dois pontas bem abertos, abertos mesmo, quase correndo em cima da linha lateral, que é para dar amplitude no campo, né? Você abre o campo e dessa forma você estica, né? Você esvazia a defesa adversária. E tem um jogador que é o centroavante deles, que é um jogador alto e que o Estudiantes faz muita ligação direta, muita bola aérea para o centroavante ou fazer o pivô ou dar a casquinha, escorar para os pontas passarem e chegarem na área. E tem um jogador também que pisa muito na área, que é o Medina, que é um meia que pisa muito na área. Então, assim, é um Estudiantes que vai apostar nas bolas paradas, nas bolas longas, né, na transição rápida, fazer o contra-ataque e vai enervar o jogo, vai tentar amornar o jogo, esfriar o jogo, se jogar, pedir atendimento, gastar o tempo, bater boca, qualquer falta que for marcada a favor do Flamengo, eles vão bater boca com o juiz, não é nem para reclamar, é para gastar o tempo, a velha catimba argentina. Então, o Flamengo tem que ter a cabeça no lugar, não pode entrar na pilha dos Estudiantes, tem mais time, é mais time tecnicamente, tem capacidade de vencer e vencer bem os Estudiantes, mas tem que jogar com inteligência e não entrar no nervosismo que o Estudiantes vai querer propor ao Flamengo. Então é um jogo que, como eu falei, se eu tivesse que definir o jogo, é o jogo da paciência. O Flamengo tem que ter paciência, o time tem que ter paciência, assim como o torcedor. O que me preocupa é exatamente também a questão do torcedor. Os ingressos muito caros para esse jogo. A diretoria jogou preço lá em cima. Então, o público que vai ao estádio é um público diferente, é um público que é, é Não é aquele público que foi pressão, né? Que grita o tempo todo. isso, que canta, não É é? o que as torcidas adversárias têm pegado no pé do Flamengo, que é a torcida de teatro, né? Tem até a musiquinha e Isso, tudo. é E isso realmente aí. isso atrapalha muito, né, rapaz? Para mim, isso aí tira a alma do próprio É, Maracanã, sabia? é o É, torcedor plateia, sabe? isso, É é, o é torcedor a elite, né? plateia, É o torcedor elite, né? Para isso. pagar É o um torcedor que compra valor um desse. ingresso caro e ele, na cabeça dele, ele está comprando o Vale Vitória. É. Porque eu paguei caro, tem que ter vitória, tem que ter espetáculo, tem que dar show, né? Tem que ser 8-0, como foi contra o Vitória. E futebol não é assim, nenhum esporte é assim, né? Mas o futebol muito menos. Então, é um jogo de paciência. O Flamengo vai ter que ter paciência. Se destravar o jogo no início, é melhor. Com 15 minutos, o Flamengo já está ganhando de 1-0, um exemplo. Isso já baixa a fervura da torcida, o time joga mais leve, joga mais tranquilo. Agora, se o tempo for passando e o gol não sair, é preocupante, com certeza. Eu concordo com você, porque realmente Libertadores é aquela coisa, né? A torcida tem que jogar junto com o time, né? Tem que sentir Perfeito. o jogo e quando o time é aquela concepção ao contrário do que uma torcida dessa, elitizada, tem a Uhum. noção. Exatamente quando o time está mal, é que precisa da torcida, né? A Perfeito. torcida tem que estar ali para eventualmente
Rapaz, o Atlético no finalzinho do primeiro tempo, Ah, fazendo 2-0. Acabou de fazer o segundo gol aqui. ó, Minutos antes, quase tinha feito um gol contra. E agora fez um gol no final. E agora, com 5 minutos de olha só. desconto, o cara tinha dado 4, já está indo para 6. O Atlético, com a bola parada, fez o segundo gol. Então, Caraca, agora tem que ver se vai rapaz. validar, porque parece que Você vê, estava pra em você ver condição. o que a gente fala, né? Pra você ver como é que é o futebol, né, cara? Como é o futebol, pois é, exatamente isso. O, o, Porque o pelo Atlético com minuto, posse de bola de 21%, cara. olha, na hora que você falou, passou os dados, tinha 5 finalizações do Bolívar e 0 do Isso. Atlético. Zero do Atlético. Era 40-41 do primeiro tempo. Olha que coisa impressionante. Agora o Atlético foi, acho que em 4 minutos fez 2 gols, alguma coisa assim. Aí. É, Resultado excelente, pô. O e o Atlético. juizão ajudou, porque ele tinha dado 4 de desconto, já está com 6,5, então o juizão Resultado não foi, excelente. como diz outro, foi tentar ajudar e atrapalhou. E o Agora Botafogo já acabou o tá um primeiro a tempo. zero. Hã? O Botafogo vencendo 1-0 o um a Mirassol. zero 1-0. São os Acabei de jogos da ver noite aqui. aí. E a gente vai atualizando aqui, né? Conforme. Tá checando o gol aqui do Atlético. Atlético. Olhando assim, um jogador, tinha 2 jogadores do Atlético. Acho que era o Lian que estava impedido, mas quem fez o gol que eu estou na dúvida. Não, validou, valeu o gol. E o gol do É, Botafogo foi do Savarino. Savarino, esse é outro também que quando resolve jogar sai de baixo, né? Muito bom jogador, né? Aff, Maria, joga muito. Mas É, é muito outro bom que tem que jogador. estar afim também, né? É mais um É, que não é todo jogo, né, tal. mas Mas, uma coisa que eu queria conversar contigo, sim, só sair da pauta um pouquinho aqui, que sem a problema. gente falou de Fluminense e acabou que eu não comentei com você. Eu acompanho o futebol inglês, né? A Premier League. Uhum, E o Arias foi pro Wolverhampton, né? isso. O Wolverhampton hoje é o lanterna da Premier League e o Arias é Tá na reserva reserva. no Wolverhampton. É. Cara, eu acho que a gestão de carreira dele não foi legal, cara. Eu acho que ele ter dado esse passo de jogar num time menor da Inglaterra, para ele não foi legal. E para o Fluminense, óbvio, também não, né? Porque hoje o Fluminense sente falta do Arias e ele não está jogando, né, lá fora. Hoje, nas redes sociais do Fluminense, a gente sabe que essas situações, a internet hoje, o pessoal quer clique, né, quer criar um, Aham, um fato, mas hoje, assim, é aquele negócio, um posta, um desses sites, né, do clube, né, ligados ao sim, clube de torcida e tal, teve um lá que falou, não, o Aras está querendo voltar, entrou em contato com o Fluminense, quer voltar, mas as coisas não são assim, a gente sabe que não é desse jeito, né? exatamente. Que se ele quiser voltar, vai ser uma maravilha, mas as coisas não são assim. Seria fantástico ele voltar, né? É, Vamos fazer, mas a gente sabe que as coisas não são dessa maneira, né? sim. O Arias, rapaz, ele é um jogador que, se você não souber lidar com ele, quando ele chegou no Fluminense, houve um trabalho da psicóloga lá, que inclusive ele homenageou muito quando foi campeão da Libertadores. Ele é um Uhum, jogador que ele é muito emoção, ele é muita emoção. Então ele chegou no Fluminense, passou uns meses, ele perdeu a avó. E aí ele aham, falou até, começou a falar que ele queria ir embora, que ele ia parar de jogar futebol. E aí a é. psicóloga do Fluminense foi determinante para fazer ele mudar a cabeça e ao contrário, ela fez, ele falou, não, joga pela sua avó, pela memória dela, que ela gostaria que você... Uhum, E deu certo, né? E deu no que deu. E ele estava numa fase, era mais um, né, estrangeiro que sempre começa titubeando no Fluminense, o Conca foi assim, vários sim, jogadores, tirando o Romerito, rapaz, que eu lembro que já chegou a matar na pau, e outro jogador, o Doval, né, quando foi, mas o Doval já estava familiarizado com o Rio, então, o Doval, centroavante, né, que foi do sim. Flamengo Foi também, do Flamengo. lá nos É, anos 70, mas isso. assim, tem jogador que demora a se adaptar, o Conca demorou para se adaptar, e o Ares demorou para se adaptar, como é normal. Então entra a questão É. da paciência que você falou aí. Mas o Ares, ele tem um adicional aí de emoção. Ele é um cara que é Uhum, difícil você ver hoje em dia, né? Então, se o time não souber trabalhar isso aí,
ele afunda emocionalmente e não vai jogar nada. E é o que eu acredito que esteja acontecendo, entendeu? Exatamente. E E, assim, e é um time que no ano passado, né, ano passado não, na temporada passada, já tinha brigado para não cair. né, Já tinha brigado para não cair. Então, a escolha que o jogador muitas vezes faz, ela, ela prejudica a carreira dele. Ah, não, mas ele está ganhando mais lá e tal. Eu entendo até que a questão financeira pesa bastante, lógico, né? O cara quer dar independência financeira para muita gente, deve ajudar muita gente da família, né, e tal. Geralmente, queria que os filhos estudassem na Inglaterra também. Tem todo é, um tem tudo isso componente também. aí também que Planejamento familiar, né? a violência do Rio de Janeiro atrapalha também nessas situações, Verdade, né? verdade. Porque tem outro personagem também que saiu recentemente e que já está saindo o burburinho de que quer voltar. Que é quem? O Gerson. O Ah, Gerson, esse foi outro erro. Esse aí para mim foi o maior erro, né? erro crasso, sim, mas Ele tem que xingar, né? A gente não fala para xingar o pai, né? Mas ele tem é, que falar para o pai dele não se meter muito mais na carreira dele, não, porque foi desastroso a gestão de carreira essa dele foi gestão aí. péssima. Péssima, É, péssima. Porque assim, o Arias ainda foi jogar na Premier League. Ele é mais visto, né? é. Tem a possibilidade de ser visto, ela é maior. É um campeonato onde os times são muito competitivos, tem muito equilíbrio, né? Todo jogo é um jogo muito bom na Premier League. Eu adoro assistir. É sábado, domingo, eu assisto jogos sempre que posso. Agora, o campeonato russo, rapaz, quem assiste campeonato russo, né? E outra, a Rússia, ela está bloqueada de participar dos eventos por conta da guerra com a Ucrânia. Então, os times russos não disputam a Champions League, por exemplo. Eles só jogam entre si, que é o Campeonato Russo e a Copa da Rússia. Então, cara, sai daqui do Brasil como ídolo da maior torcida do país, capitão desse time, né? Referência dentro da equipe, jogando bem, inclusive, né? Jogando muita bola. O cara não ganhava mal. O cara não ganhava mal, tinha um salário considerável. Vai se meter lá na Rússia, cara. Lugar frio, totalmente diferente do Brasil, em todos os sentidos, não só no clima, mas a questão do lidar, né, as pessoas, o dia a dia, aquela coisa e tal. Agora já tem o burburinho de que ele quer voltar, está pedindo para voltar, está pensando em voltar, aí já está começando a flertar com o Flamengo para, de repente, em janeiro, mas pelo que eu andei pesquisando aí, dando uma apurada, o Flamengo não vai querer ele, não. Ele não saiu legal, né, Eduardo? É, Teve um problema. O pai dele deve ter feito treinamento de gestão com o pai do Neymar, né? é, Deve ter sido por aí. Aliás, falar em Neymar, hoje eu lembrei de você que eu vi uma notícia lá que o Neymar está sendo cogitado a participar da Fazenda, aham, aquele programa de televisão lá, aquele Big Brother lá de sertanejo, né? Rural. Não sim, faltava mais nada para a carreira do Neymar. Realmente sim, só de ter essa especulação já é para é, acabar a brincadeira. Mas não tem voltando jeito. no Gerson, o pai do Gerson deve ter feito treinamento de gestão com o pai do Neymar, não é possível, né? Pois é, cara. O pai do Gerson, ele é muito controverso, né? Ele, ele tem um podcast onde ele anuncia que vai dar uma notícia assim surpreendente aí para a galera assistir o podcast dele, sabe? É um personagem bem controverso. E eu estava vendo o Rafa Melo, que cobre o dia a dia do Flamengo e tal. Ele estava falando que conversou com o pai do Gerson, o Marcão, falando, pô, o Gerson ganhou um aumento salarial, contrato mais longo, é ídolo da torcida, né, capitão do time. Por que você não acha melhor ele ficar aqui no Brasil, onde ele está adaptado, a torcida ama o cara, tal, não sei o quê. Aí o Rafa Melo disse que o Marcão virou para ele e falou assim: futebol é business, business. É, vou te Então, contar, então rapaz. esse é o nível do cara que administra a carreira do Gerson, que é o próprio pai.
É Não, a mesma e no coisa do ano pai do Neymar. véspera de Copa do Mundo, né, cara? Quer dizer, pô, Isso, quem que não quer jogar uma isso. Copa do Mundo? O cara não podia fazer isso ano que vem, E né? engraçado que o Samuel Lino fez o contrário. O Samuel Lino tinha proposta para jogar em outros clubes da Europa, mas só que clubes de prateleira mais baixa, e ele optou para vir para o Flamengo, por quê? Para ele ganhar visibilidade e ser convocado para a seleção. Já foi convocado. Então, quer dizer, o cara fez o caminho contrário do Gerson, Exato. né? E ganhou uma convocação já, né? Lógico que a análise do futebol dele naquela partida não tem que se levar em consideração por causa da altitude que a gente já falou aqui milhões de vezes. Mas o cara jogando bem aqui, tendo uma sequência no Flamengo, que briga por títulos, que está ali na liderança do campeonato e tal, ele ganha a visibilidade do Ancelotti, né? O Ancelotti passa a olhar o cara. E outra, o Ancelotti já o conhecia dos tempos de Atlético de Madrid, quando eles se enfrentavam, onde o Ancelotti era técnico do Real e o Samuel Lino era do Atlético de Madrid. E o caso do Gerson é, é uma coisa assim, eu não consigo entender. Aliás, eu entendo, é o dinheiro, igual o pai dele falou, business, né? Que ele teve uma proposta de salário 3 vezes maior do que o que ele ganhava no Flamengo. Mas assim, se ele pô, fica no Flamengo, é convocado para a Copa do Mundo, ele estava sendo convocado como titular do Brasil, É, exatamente. né? Faz uma boa Copa, cara, não ia ser time russo que ia vir atrás dele. Seriam outros times. Até time da Arábia viria atrás dele. Pô, aí ganharia o dinheiro que ele quer, entendeu? Eu achei que a gestão de carreira foi muito ruim, e prejudicou muito. E no caso do Arias, eu acho também que, por motivos diferentes, motivos distintos, né? O Arias não foi só pelo dinheiro, como a gente estava comentando, foi também pela questão familiar, o desejo dele de jogar fora, de jogar na Sim. Europa, né? E pode ser que realmente essa questão que você falou psicológica possa estar atrapalhando ele ganhar mais minutagem no time do Wolverhampton. Eu assisti o primeiro jogo do Wolverhampton no campeonato, foi contra o Manchester City, e o Arias entrou faltando 15 ou 10 minutos do segundo tempo, para acabar o segundo tempo, né? E teve pouco tempo para mostrar futebol. E hoje o Wolverhampton é o lanterna momentaneamente do campeonato inglês. Então, de repente, o Arias vai. Não sei se ele vai querer rever essa decisão dele, né? Que aí começa um monte de especulação também. Aí já estão falando que Atlético Mineiro está querendo ir atrás do Arias, o Flamengo e tal, mas aí é tudo no terreno da especulação, não é notícia. Né? Ele saiu do Fluminense dizendo que no Brasil, né, ele só é mais ou menos o que tem jogadores que você realmente ainda tem jogadores assim, né? Uhum. São É, poucos, né? são poucos, mas ainda tem Poucos. jogador assim. Ele falou que se ele voltar e escolher entre o Fluminense e outra equipe, vai escolher o Fluminense. Se o Fluminense já for CF, como ele voltar, mas eu acho que o Alisson volta menos de 2, 3 anos do Uhum. futebol sul-americano. Até acho que vai depender muito, outro ponto que é importante a gente ver também, como ele é um cara muito sensível, o ambiente no clube também tem. É, O grupo dele, se os caras estão tendo algum tipo de discriminação, sim, sim. e ele realmente é uma pessoa que ele sente muito essa questão psicológica, entendeu? Ele tem essa sensibilidade. E o Isso técnico realmente influi o dele, futebol. o técnico dele é um técnico que o conhece, porque enfrentou o Arias aqui no Brasil, que é o Vitor É, Pereira, que, que foi técnico do Flamengo. Então ele conhece o Arias, conhece o futebol do Arias, né? Conhece a capacidade dele. sente esse conhecimento do personalidade. Ele, eu acho que ele vai observar isso aí. Essa Sim. questão dele, que realmente o Fluminense é por muito pouco, ele reabilita, tipo, Aí. força habilidade psicológica, né?
Então, ele, obviamente, ele influiu na história do Fluminense, porque o Fluminense sem ele, dificilmente ele ia ser campeão do Libertadores em 2023. Ah, É ele muito difícil. fazia muita O que diferença. ele comia, o que ele bebia, que ele foi de assistência, de bons, é Sim, sim. impensável achar que o Fluminense ganharia da Libertadores sem horas. Nem Eu como. também acho. Então, nesse êxito do psicólogo aí, mexeu na história do Fluminense. Uhum. E aí tem que ver o que ele está passando rápido, né? Porque realmente ele tem esse componente mais psicológico, emocional, é muito. Sim, Então, para sim. quem conhece a trajetória dele no Fluminense, sabe bem disso. Se o técnico soube disso, né? Eu tenho conhecimento disso, acho que É, vai trabalhar, porque ele, eu acho que mesmo sendo no, ainda mais no time, né, que briga para não cair, eu acho que é. tem vaga ali, tem que ter sequência também, né? Uma série Isso de aí. coisas. Senão fica É uma difícil, coisa que realmente. eu concordo contigo, é isso também, a questão da adaptação, né? Tem jogador que se adapta mais rápido, tem outros que levam É, mais tempo, né? Eu lembro muito do Léo Pereira, a torcida do Flamengo chamava ele de Léo Perneta, eu lembro disso também. chamava ele de Léo Perneta, cara, É. quando ele chegou em 2020. Você vê, o Léo Pereira hoje é um zagueiro titular absoluto, jogando bem pra caramba, É a né? adaptação, realmente, né? É, Ele tem que entender que aquilo ali não é uma máquina, né? O cara pô, o cara chega de interior e tal, né? Pega um Maracanã lotado, torcida do é, Flamengo, né? Pô, é outro mundo, então o cara tem que ter uma adaptação ali para entender também a dimensão que ele tá, né? é. Ele levou Então, 2 anos para poder ser titular do Flamengo. é, Ele passa a ser titular em 2022, que ele é, faz a zaga com o Davi Luiz, que aí uhum, combina com o título da Libertadores e é, da Copa do Brasil daquele ano, né? é um zagueiraço, isso aí sem dúvida Então, nenhuma. você vê 2 anos para o cara se firmar, né? Um Então, que eu lembro que penou um pouquinho no início do Flamengo também foi o Arão, né? O Arão já chegou meio que é estigmatizado que era do Botafogo, aquela coisa toda. isso aí, Demorou para, mas que também quando engrenou também, né, é, ninguém segurou, né? Fez parte exatamente, daquele timaço lá que ganhou quase tudo com o Flamengo. isso aí. Aí vai É, muito de jogador para jogador, né? é, Você vê o Jorginho, o cara chegou agora em junho, parece que ele joga no Flamengo há 10 anos, pô. A camisa não pesou nada, o cara lidera o meio-campo ali, comanda o meio-campo. Então vai muito de jogador para jogador, é. realmente. Concordo contigo. Tô vendo a jogada do gol, do primeiro gol do Atlético aqui, uma jogada Uhum. de contra-ataque. Contra-ataque, o Bolívar sufocando. E quem fez o gol? Alexandre, que jogou no Fluminense. Ah, é Numa linha verdade, de passes, Alexander. três. E o gol foi aos 45 minutos. É, E o segundo gol, 51. isso mesmo. Eu tô vendo pelos números aqui. Rapaz do céu. Foi uma linha, realmente foi uma jogada rápida de três jogadores, mas tinha cinco jogadores do Bolívar na jogada e os três do Atlético prevaleceram fizeram a linha de Rapaz, o passe ali que, Botafogo tá 3-0. olha, rapaz, tá botando, caramba, hein? Olha só, 3-0. pô, entrou inspirado o Botafogo mesmo, hein? três a Caraca, zero, tá cara. fazendo um Mirassol que muita gente não fez, né? É, exatamente. Ou então o Mirassol não pode jogar na terça, no meio de semana, não, tem que jogar só final de semana. Pois é, rapaz. Não Olha pode jogar só, hein? quarta-feira. Surpreendente. Surpreendente. Pelo que o Eduardo, Mirassol vinha jogando, né? é surpreendente. O placar realmente é É, surpreendente. É um placar que surpreendente. é, vamos ver se o Botafogo engrena aí. Tardiamente, né? Por sinal, É, mas quem sabe, né? isso aí. Já está eliminado de quase tudo mesmo, então Só só sobrou o restou isso aí brasileiro, mesmo, né? só sobrou o brasileiro mesmo. Então Só o brasileiro. tem que pelo menos garantir vaga na Libertadores, né? Pelo menos Isso isso. aí. Eduardo, são 20 horas e 12 minutos. Papo. Você vê como é que passa rápido, né, rapaz? É Como o rapidinho. programa passa rápido, bate-papo. Vou deixar você à vontade aí para dar o seu recado final para a galera. Daqui a pouquinho, então, teremos River Plate e Palmeiras pela Isso. Libertadores. Amanhã, São Paulo contra a LDU e o Flamengo jogando no Maracanã, com um confronto que
tem tudo para ser tranquilo, mas não pode deixar, como o Eduardo falou bem aí, não pode dar mole pro azar. Não pode não. E a gente vai estar repercutindo na sexta-feira aqui esses jogos, mas deixo você à vontade aí Sim. para fazer suas considerações finais aí. Pode ser um debate, né? É, Considerações finais dele. o meu destaque final vai para o Campeonato de Bananal, onde eu tenho acompanhado pelo aplicativo, né? Aham. Tem os jogos. E uma coisa que eu lembro, quando teve a primeira rodada, o Azurra perdeu, né? Isso. O Azurra perdeu na primeira rodada, aí eu ainda falei assim, mas tem muito campeonato pela frente, dá para recuperar, dá para buscar, classificam 4, né? Dá para buscar e tal. E você já começa a ver os 4 primeiros se distanciando do restante. E um deles é exatamente o Azurra, que está com 7 pontos em quarto lugar. É. Né? O Nacional lidera com 12, o O, Manchester em segundo com 10, fecha a porta com 10, aí o desempate é nos critérios aí, né? E o Azurra em quarto. A diferença do Azurra para o quinto colocado, que é o Telearte, já é de 4 pontos. já é de 4 pontos, exatamente. Estou Né? colocando na tela aqui os Isso aí. resultados do final de semana, né? Nós tivemos aí um triplo 4-0 e Sim, depois é esse jogo verdade. pegado do Azul aí com o Telearte, que complicou muito a classificação do Telearte. O É. pessoal do Telearte tá bravo aí, que estão falando demais aí na rua, aproveitando, né? Todo time tem Uhum. um mau momento, né? Uma má fase e tal. O Telearte Sim, não, sim. Não é diferente. Mas eles estão mordidos. O pessoal do Telhar está mordido. Eu tenho acompanhado nas redes sociais lá a página deles lá. Estão incomodados aí com algumas afirmações, né, depreciativas ao Telearte. Telearte. Então, rapaz, os caras fizeram 2-1, gol do Bolívar. Então, E os caras vêm com tudo no segundo tempo. vieram com tudo mesmo. Aqui no seu aí deve estar mais adiantado, né? Aqui tá 47 Deixa eu ver o gol aqui. dos caras. Tem 48. O delay tá pequeno. Então diminuiu o delay aí É, do que tava. O gol de cara é aquela coisa de futebol brasileiro, né, rapaz? sim. Escanteio, bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro, o cara foi lá, cabeceou da pequena área. Aff, Maria, vou te falar. O brasileiro Qual, não aprende com marcação de escanteio. Impressionante. eu Mas tava voltando falando do pro. Azurra, né? Aham, O Azurra, eu tô vendo aqui na primeira rodada, ele pegou o que é o líder do campeonato, que é o Nacional. isso. Perdeu de 3-1. Na segunda rodada, ele fez o que a Ele gente chama de empatou. clássico, né? Com o É, Manchester, ele empatou, isso. que empatou. E depois venceu as outras duas. Quando o Então, Azurra perdeu para o Nacional, obviamente foi na primeira rodada, aham, então, e o Azurra voltando agora, então o que que acontece? É, ficou aquela coisa assim, né? Pô, a Azurra perdeu para o Nacional, e tal, só que ninguém sabia, a não ser o próprio pessoal mais ligado no futebol daqui, aham, o potencial que o Nacional o acabou Nacional, né? demonstrando depois. Então a Azurra pegou o Nacional, que é a sensação do campeonato, pegou o Manchester, que é clássico, né? Então é sempre Isso aí. pedreira, É, então não venceu nas primeiras duas rodadas. isso aí. Só que agora, né, acabou se recuperando aí. Esse jogo contra o Telearte foi praticamente uma decisão para o futuro do campeonato. Uhum, O Telearte ficou bastante complicado, mas obviamente é um time que não pode ser desprezado, que é o atual sim. campeão, né, de quase tudo aqui, não só em Bananal, mas como nos municípios vizinhos aqui. Alguns jogadores saíram, foram para, né, para Pazurra, outros times, mas é uma equipe muito aguerrida, é um pessoal que veste a camisa literalmente mesmo. E então não se pode descartar o telearte do campeonato ainda, Sim. né? Tem muita água para rolar ainda. O E Nacional, 4 jogos, 4 vitórias, hein? 4 jogos, 4 vitórias, a classificação já encaminhada, né? Sim. E eu estava até falando com a Helena que eu não tinha feito eu não tinha olhado os confrontos, né, que haveria. Mas eu Aham. acho que assim, aí eu falei, matematicamente não tá, porque pode ser alcançado e tal. Mas aí se você for olhar os confrontos, um tirando ponto do outro e tal, acredito que esses 12 pontos já deram a classificação
pro Nacional. Mas assim, pelo futebol que o Nacional está jogando, não vou nem falar da questão matemática, porque dificilmente ele vai deixar de desclassificar, né? E está é. sendo uma grata surpresa, porque está saindo daquele comum. Que Aham, antes do sim. campeonato você falava assim, ó, ou vai dar Telearte ou vai dar Manchester, né? O Azul ali era uma incógnita, o Fecha a Porta é um time com muito potencial, né? Mas também depois com alguns desfalques, né? De Aham, ter sido desfalcado também, os jogadores também que não estavam na Copa Bananal. E o Nacional era uma incógnita e acabou surpreendendo favoravelmente todo mundo aí, mostrando um potencial muito grande, com goleadas, né? Fazendo sim. 3-1 no Azul assim logo de cara, surpreendeu todo mundo. E nas rodadas seguintes foi confirmando, foi pegando, né, as outras equipes e confirmando essa primeira colocação, essa classificação antecipada. E no momento, no campeonato municipal, é o time a ser batido. É. O confronto entre Nacional e Manchester, né, primeiro e segundo colocado, momentâneo, só vai acontecer na última rodada. Na última rodada. Só na última rodada. Por que eu estou falando isso? Porque o Manchester é o único time que não sofreu gols até agora. Isso. Marcou 16, não sofreu nenhum. Exatamente. Em contrapartida, o Vila Real não marcou nenhum Isso. e sofreu É o oposto. 23. É o oposto. É o oposto, né? Então, o E destaque era esse mesmo, só para citar um pouquinho do não foi até bom futebol você ter falado do local. campeonato municipal que eu falei junto com você aqui, que eu fico Uhum. preocupado em te liberar. Eu já ia falar, encerrar o programa, mas foi bom que pra gente bater uma bolinha aqui Sim, sim. sobre o campeonato municipal também. E a situação é É, exatamente essa: de 4 vagas, a gente já tem aí 3 praticamente é. definidas, né? Vou Esses falar três da praticamente. ponta aí Eu falei dificilmente. praticamente, eu tenho que mandar um abraço pro Heleno, né? Então, praticamente, vamos ter que. O Heleno com certeza está acompanhando a gente lá. Um Mandar um abraço abraço pro para Cadu ele. também, que está lá em Cruzeiro, já deu sinal Isso, aqui. isso aí. Está acompanhando a gente também. O pessoal que está sempre ligado aqui na gente, a gente agradece muito, né? A quantidade de visualizações nossas, o Facebook da Gazeta realmente puxa muito, né? Ah, legal, bacana, É, isso é importante. e aí o pessoal vai se familiarizando cada vez mais com a gente. Vamos ver se nas próximas rodadas a gente consegue fazer algumas matérias lá e até gravar, né, os melhores lances de Ah, algumas legal, partidas. Vamos tentar. legal. Que está coincidindo os jogos do campeonato. Esse final de semana, de novo, tem um evento ambiental aqui em Bananal. E aí não dá Uhum. para eu ficar dividido, né, entre um e outro, fica muito É, complicado. é complicado. E o Heleno ficou adoentado no final de semana, mas acho que ele já está se restabelecendo bem. No final de semana ele vai estar lá, então se eu não puder ir, ele vai Ele estar acompanha. lá representando bem a gente lá e para poder contar os detalhes dos jogos, né? Sim. Então isso é sempre muito bom. Então, É. Eduardo, valeu aí pelo seu destaque. Foi bom que a gente dissertou também sobre o campeonato municipal. Na sexta nós vamos detalhar a artilharia. A gente falou na artilharia já na segunda, mas na sexta a gente vai passar, Uhum. né, os dados completos do campeonato, além disso aí que a gente já mostrou da classificação. Vamos falar mais um pouco, fazer um pouquinho mais de matemática, né, para detalhar aí. Teremos uma rodada importantíssima. E aquele caso do atleta lá, o que ficou Ele resolvido? ficou Teve suspenso, está definição? suspenso, todo mundo aceitou, não deu polêmica maior. Felizmente o Eric esfriou a cabeça, né, e continuou Ah, tá. à frente da secretaria. Eu acho, se ele tivesse saído, acho que ia ficar muito ruim. Mas ele está suspenso o campeonato todo ou Ficou determinado suspenso número? o campeonato todo. É a decisão Não. que a maioria teve lá. Então tá. A despeito do entendimento do Eric, que na minha concepção é acertada, né? Uhum. Uma suspensão sumária assim é meio. Mas como ninguém criou o caso, não somos nós que vamos ficar aqui martelando É, também, né? lógico. Se todo mundo aceitou, o próprio jogador se conformou, então tá Perfeito. beleza, mas ele está suspenso do campeonato, então teremos outro jogador, vamos mostrar também os jogadores que estão suspensos, né? Fazer toda essa análise. Na sexta-feira a gente Beleza. detalha isso aí, já com a presença do Heleno. O Cadu não vai estar ainda, então nós três na sexta-feira de novo, Estaremos aí, para a gente ir firme e forte falar sobre com essas certeza. competições e obviamente,
repercutir esses jogos da Libertadores, né? Teremos jogaços aí. E vamos ver o que o São Paulo e o Flamengo conseguem, além do Palmeiras hoje, para a gente repercutir na sexta-feira, né, Eduardo? Isso aí. Agradecer aí o pessoal que está acompanhando no Facebook, né, desejar uma boa noite a você, Ricardo, agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui, e na sexta-feira a gente está de volta para repercutir aí os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, e também alguns jogos da Champions League que vão acontecer amanhã, porque esse Bem modelo lembrado. da Champions League agora, ele tem muitos jogos, né? Mudou o sistema de classificação. Então amanhã, por exemplo, ó, já fica a dica. Tem Manchester City e Napoli. Jogo interessante. É. O City contra o atual campeão italiano. E tem o Newcastle da Inglaterra, time do Bruno Guimarães, contra o Barcelona, às 16 horas. Ambos os jogos às 16 horas. Esse é jogão, hein? É. Vou tentar assistir lá pela escola, lá, deixar ligadinho o telefone de cantinho, assim. Hoje em dia tá difícil, né, rapaz? Você desligar da internet, né? Até é ser Bota muito na mochila, complicado. assim, de ladinho. Exatamente, não para um minuto. É igual eu também, tá escrevendo, editando vídeo, Nossa, rapaz, a gente não consegue parar, não tem jeito, né? É. Parece um emo Valeu, esse Ricardo. negócio. Um abraço, cara. Um Obrigado. Boa abraço, noite. Eduardo. Tudo de bom aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Meus amigos, então fica aqui o nosso convite para que possamos estar juntos, né, na próxima sexta-feira, repercutindo todos esses partidos que nós mencionamos aqui. Agradeço a audiência de todos vocês e vamos ver, né, o que vai rolar nessas partidas emocionantes aí dos nossos campeonatos, e na sexta também a gente vai dar aquele destaque especial para a rodada do Campeonato Municipal de Bananal. Um grande abraço a todos e até sexta-feira, se Deus assim permitir.